Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer alguns exercícios de aplicação aí da primeira lei da termodinâmica de energia interna para ver como é que isso fica. Uma continuação, um complemento da aula anterior, quando a gente definiu um pouquinho falamos um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica. Hoje a gente vai aplicar melhor esses conceitos para ver como isso fica na prática. Então vou parar de falar um pouquinho, a gente vai lá para o quadro para ver como que isso fica. Vem comigo. Aqui o nosso primeiro exercício. Certa quantidade de um gás monatômico sofre o processo termodinâmico AB indicado no gráfico a seguir. Então, ele dá aqui a constante dos gases, 8,31, e a temperatura inicial do gás aqui em A, 600 Kelvin. Ele quer saber o número de mols do gás, letra A, né? Então, aqui eu tenho a informação de que a temperatura no ar é 600 Kelvin. Então eu vou utilizar essa informação para calcular o número de mols, fazendo PV igual a nRT, por você nunca rezei tanto. A pressão aqui é 10 vezes 10 a terceira, nunca se esqueçam de olhar lá no gráfico, vezes o volume que é 0,3, ok? Igual N vezes R, o N é o número de mols, que é o que a gente quer achar, o R 8,31 e a temperatura, como eu disse, 600 Kelvin. Dá uma arrumadinha nessa conta aqui, eu vou ter esse 10 vezes 0,3 dá 3 vezes 10 a terceira, ou seja, 3.000, dividido por esse 8,31 vezes 600 dá aproximadamente 5.000, ok? E isso vai me dar, então, 0,6 mols. Então, número de mols do gás, 0,6. Letra B, ele pede a temperatura final do gás TB. Aqui eu vou usar um pivete, PVT igual a PVT, ok? Então, eu tenho aqui a pressão, o volume e a temperatura no ar. Então vai ficar 10 vezes 0,3 sobre 600 igual a PV, e vou achar o T. 4 vezes 0,1 sobre a temperatura B, ok? Aqui eu vou multiplicar em cruz, eu vou ficar com TB é igual a 600 vezes 4 vezes 0,1 dividido por já vou dividir isso aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui, 10 vezes 0,3 dá 3, ok? Posso simplificar aqui, ó, esse 600 com esse 3 vai dar 200, ok? Esse 0,1 com esse 0 aqui eu corto, vai ficar 20 vezes 4, ou seja, a temperatura é 80 Kelvin. Percebam que, diferentemente do que eu fiz na letra A, para essa fórmula aqui, exclusivamente para essa fórmula do pivete, a equação geral dos gases perfeitos, eu não preciso considerar esses valores que aparecem aqui no eixo. Aqui no V eu não tenho nada, né, mas poderia ter também. Então, exclusivamente para essa fórmula eu posso ignorar aqueles valores que aparecem aqui na pressão e no volume do gás. Na letra C, ele pede a variação da energia interna do gás. Aqui, como ele não deu nenhuma outra informação com relação à quantidade de calor trocada, nem algum tipo de transformação, às vezes é comum a gente falar de algum tipo de transformação que já me dá uma informação sobre a quantidade de calor trocada. Não é o caso desse problema, então eu vou ter que fazer ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. ΔU é a variação de energia interna que eu quero calcular. Portanto, ΔU aqui vai ser 3 meios de N. N eu calculei na letra A, é 0,6 vezes a constante dos gases, 8,31, vezes a variação de temperatura. Aqui o gás está diminuindo a temperatura. Então, ele começou com uma temperatura de 600, e ele vai terminar com uma temperatura de 80.
ou seja, a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Então a variação de energia interna desse gás vai ser negativa. Então essa conta aqui vai dar aproximadamente menos 3,9 vezes 10 à terceira joule, ou seja, 3.900 joules. Como eu disse, a temperatura está diminuindo, portanto a variação de energia interna ela é negativa. Muito cuidado com os sinais, vocês vão ver como ele é importante lá quando a gente fizer a letra E. Letra D, o trabalho realizado sobre o gás na compressão do estado A para B. Ele já está falando que o gás foi comprimido, ou seja, ele já está dizendo que o gás recebeu o trabalho do meio externo, portanto essa quantidade de trabalho realizada também é negativa. Esse trabalho vai ser dado numericamente igual à área desse gráfico aqui, essa região embaixo dessa curva vermelha, ok? Aqui então eu vou ter base maior mais base menor, vezes altura sobre 2, portanto eu vou ter 10 mais, então 10 é a base maior, tá aqui, né, esse pedaço aqui, a base menor tá aqui, 4, né, 10 mais 4, vezes a altura tá aqui embaixo, 0,3 menos 0,1 vai dar 0,2, dividido por 2, eu posso cortar aqui, isso aqui vai ficar 0,1, portanto esse trabalho vai ser igual a menos 14 vezes 0,1 dá 1,4. Acabou? Não, eu vou ter que olhar aqui no gráfico, eu tenho um 10 a terceira ali em cima, ok? Certo? Então, o trabalho realizado sobre o gás na compressão foi de menos 1,4 vezes 10 a terceira joule. Na letra E, finalmente nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada menos o trabalho realizado. Então eu tenho lá dos nossos cálculos que essa variação da energia interna é menos 3,9 vezes 10 a terceira. A quantidade de calor eu quero calcular. E aqui o trabalho realizado é negativo, então eu vou ficar com menos 1,4 vezes 10 a terceira também, ok? Portanto, a quantidade de calor aqui vai ser igual a menos 3,9 vezes 10 a terceira. Esse menos com menos vai dar mais, eu vou passar para lá e vai virar menos de novo, então vai ficar menos 1,4 vezes 10 a terceira. Portanto, a quantidade de calor aqui ela foi de menos 5,3 vezes 10 a terceira joule, ok? Então a quantidade de calor trocada aí foi negativa. Bom, nosso segundo probleminha, o gráfico a seguir indica uma transformação AB sofrida por 2 mols de um gás ideal monatômico. Sendo R igual a 8,31, determine as temperaturas inicial e final do gás. Então aqui eu vou usar de novo, por você nunca rezei tanto, PV igual a nRT, ok? Só que agora eu vou ter que usar 2 vezes, é diferente do primeiro exemplo, porque no primeiro exemplo eu tinha uma das temperaturas, era mais simples aquele lá. Bom, então vamos lá, para determinar então a temperatura A, eu vou usar os dados aqui correspondentes ao ponto A, ou seja, a pressão e o volume, ok? Então eu vou ficar com 3 vezes 10 a quarta, não se esqueçam que para essa equação é importante, vezes 0,2 igual a N, que é o número de mols, que é 2, vezes R, que é 8,31, vezes a temperatura A, ok? Bom, isso aqui vai dar 16,62, então nosso TA vai ser esse 0,6 vezes 10 a quarta dividido por 16,62. E essa temperatura ela vai dar aproximadamente igual a 361 Kelvin, ok? Aproximadamente igual, porque eu tenho alguns números quebrados aqui. Para fazer o TB, então, vai ficar um pouquinho mais fácil, uma vez que eu tenha feito o TA. Por quê? A parte de baixo não muda. 16,62 vai ser mantido. O que muda aqui é a pressão vezes o volume que está aqui em cima. Então, para B, a pressão é 2 vezes 10 a quarta e o volume é 0,4.
Então vai ficar 2 vezes 0,4 vai dar 0,8 vezes 10 a quarta, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, 2, que é a pressão, vezes 10 a quarta, vezes 0,4, que é o volume. E isso vai me dar aproximadamente 481 Kelvin. Então a temperatura A 361, a temperatura B 481, ok? Percebam que a temperatura B é maior porque esse ponto está mais afastado aqui da origem. Quanto mais afastado, maior a temperatura da isoterma. Na letra B, de novo, ele pede a variação de energia interna do gás. Então eu vou ter que fazer de novo aquela equação ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. Ok? Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? ΔU então é igual a 3 meios. O N vale 2, o R vale 8,31 e o nosso ΔT depende do que a gente calculou na letra A, né? Que é 481 menos 361. Diferentemente do primeiro problema, aqui a temperatura está aumentando, então a variação de energia interna nesse caso ela é positiva. Então ΔU aqui vai ser o resultado dessa conta, vai ser aproximadamente igual a 2.991, que nós vamos aproximar aqui para 3.000 joules, ok? É normal essas contas darem aproximada por causa da constante aqui dos gases perfeitos. Letra C, o trabalho realizado pelo gás ao passar de A para B, de estado A para B. Vou de novo utilizar aqui a área, então trabalho numericamente igual à área. Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Ou seja, o Bzão aqui vai ser 3, mais o Bzinho aqui que vai ser 2, vezes a altura, que vai dar 0,2, 0,4 menos 0,2 dá 0,2, dividido por 2. Aqui vai dar 0,1, então eu tenho 5 vezes 0,1, o trabalho vai dar 0,5, só que eu não posso esquecer esse 10 a quarta aqui. Então isso aqui vai dar 5 vezes 10 a terceira. Eu vou colocar aqui 5.000 joules, porque na resposta anterior eu optei por tirar a potência, a notação científica. Mas aí tanto faz, só toma cuidado para deixar a notação científica na letra B e na letra C, ok? A letra D, então, a gente finaliza com a primeira lei da termodinâmica de novo. ΔU igual à quantidade de calor trocada menos o trabalho realizado. Então, nosso ΔU aqui, nós calculamos 3.000 joules, a quantidade de calor eu quero descobrir, menos o trabalho realizado aqui. O trabalho realizado foi 5.000 joules. Portanto, a quantidade de calor trocada foi 3.000 mais 5.000 e, portanto, a quantidade de calor trocada nesse caso é igual a 8.000 joules. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aplicação da primeira lei da termodinâmica de energia interna. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço e até a próxima.